Segundou com mais um Ideias de Segunda, mais um podcast, nosso segundo episódio aqui da terceira temporada, nova temporada então acontecendo, e esse é o nosso episódio número 22, olha só que legal. Segundou, JP? Segundou, Felipe. Estamos aí realmente terceira temporada já, então adentrando. Então, esse 22º episódio, e esse episódio tem um tema aí bem atual, então sobre propostas. Até a gente já falou um pouco sobre dinheiro em 2100 na segunda temporada, e agora a gente vai falar especificamente de Bitcoin e criptomoedas e como ou se é necessário regular elas nos países. Então acho que é bastante discussão aí para trazer para a mesa. Exatamente. Então, nessa terceira temporada aí, a gente trabalhando com problemas de segunda categoria, digamos assim, para a gente trazer aí o que estão discutindo atualmente e a gente tentar, por meio de ideias e propostas de segunda aí que a gente nomeou, pensar aí diferente, de repente trazer alguma coisa aí que ninguém pensou ainda e ajudar aí a resolver. E para esse episódio, a gente vai contar com a participação mega especial do Mirko Bala, ele que é um internacionalista aí, assim como eu, estudou aí Relações Internacionais na UFJ junto comigo e trabalha hoje lá na IBM. Seja muito bem-vindo, Mirko. Oi, pessoal. Obrigado por me receber aí. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouquinho sobre cripto e ver o que esse assunto aí tem a trazer. Coisa boa. Então vamos decidir aí como regulamentar ou não os criptoativos, tá? E lembrando que a gente está lá no YouTube também, então em vídeo, se você quiser acompanhar, preferir ali acompanhar por imagens junto com a gente. E também temos o nosso Twitter, @ideias de segunda, para você estar interagindo aí junto conosco, trazendo as suas propostas, então ideias de segunda e decidindo as próximas temáticas que a gente vai trazer aqui. Vamos começar então a contextualizar? Bora. Eu até queria começar um contexto tirando um pouco de cripto, mas para a gente falar que o quão novo é esse mundo, assim, às vezes a gente fala, não, já tem vários anos, mas no fim, olhando uma perspectiva mais histórica, ele é muito, muito novo ainda, então ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e é só muito comecinho ainda que está acontecendo. E para dar uma referência, a primeira empresa a estar na Bolsa de Ações, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que ela foi para a Bolsa de Ações, primeiro é considerada assim como primeira na Bolsa de Ações, foi em 1610. Então aí há um tempinho atrás. E o Banco Central dos Estados Unidos, ele foi criado em 1913, ou seja, 300 anos entre a primeira empresa estar na Bolsa e o Banco Central ser criado. Então, pegando um pouco esse termo de regulação, claro que o Banco Central não é exatamente o que regula as ações, mas para ter um certo paralelo, em que 300 anos, assim, a gente já se fala muito de regulação de cripto, e a cripto tem aí 20 anos por aí, e ele assim, é um mundo muito no seu começo ainda. Então é interessante pensar que ainda tem muita coisa para evoluir e para a gente pensar e a regulação se atualizar, enfim. Bem interessante isso daí, trouxe do Crash lá também, né, do livro. E para a gente então começar a trazer um pouquinho do contexto, e principalmente porque a gente já falar agora da regulamentação ou dos criptoativos, Bitcoin em si, principalmente porque estamos, podemos dizer assim, para nomear assim, saindo do inverno cripto, que estavam denominando até então, de que era um momento, óbvio, com juros mais altos, sendo aumentados aí, principalmente nos Estados Unidos, então acaba enxugando um pouco o dinheiro aí pelo mundo, e isso acabou respingando ali nas criptomoedas. E nesse ano já teve um aumento, então voltou a ser falado ali do Bitcoin aumentando, quem sempre acreditou, todo mundo que fala sobre Bitcoin investe, agora postando as coisas falando, viu, eu avisei, porque nesse ano teve um aumento de mais de 150% já do ativo, só em 2023, então chegou no pico aí já de cerca ali de $44 mil um Bitcoin, tá? E trazendo alguns outros fatos, isso eu vi até pelo Instagram do Bruno Perini, que também é um baita adepto ali do Bitcoin em si. Ele postou duas coisas trazendo relatos até recentes, ali no primeiro, do Banco Central Europeu, que até no ano passado, um ano atrás, postou
que o Bitcoin, então, estava indo para o caminho da irrelevância, e nesse mesmo ano ali, por volta de junho, postou que se consideraria ali um jogo de azar, e agora já em dezembro, no meio dessa alta, o pessoal começou a falar de novo, o próprio Banco Central Europeu já está falando que o Bitcoin pode ser sim uma reserva de valor, caso estão dando aí uma conotação até não só de investimento, mas de moeda em si. Então ele salientou, olha a mudança, então ninguém, o João trouxe aqui desse lance do o gap de anos entre uma possível regulamentação, digamos assim, ou uma formalização das coisas, e a gente pegando aqui justamente isso, não dúvida, enfim, mas as contradições, as coisas ainda muito, cada hora uma coisa. 6 meses atrás falou que era um jogo de azar, agora está dizendo já que é uma reserva de valor, pode ser considerada. E uma outra que relevante também foi contra o movimento do Itaú e do Bradesco, que fecharam lá em 2018 contas de contratos, fecharam contratos, encerraram, no caso, com corretoras que negociavam, então, bitcoins vinculados a eles, e agora o Itaú está liberando, por volta de agora, assim, em dezembro, a negociação em custódia própria do Bitcoin e do Ethereum. Então, sendo também um movimento que vai ditando muito, dizendo o banco, então, poxa, antes, há pouco tempo atrás, saiu fora, mas não, agora estamos voltando, então meio que dando essa salientação, assim, que está em alta, voltando a estar em alta aí os criptoativos. Esse tema do inverno cripto é bem interessante, né? Lá em 2020, no início da pandemia, com os juros baixos no mundo inteiro, a gente tinha um excesso de liquidez enorme na economia global. Então, a gente não tinha onde gastar, onde alocar esse dinheiro, e as taxas de juros muito baixas. O interessante era a gente pegar um pouco de risco e tentar conseguir melhor rentabilidade. Então, o mercado de ações se beneficiou muito, o mercado cripto voou nesse período, então se valorizou demais. E depois, com os resultados, né, dos fechamentos das economias durante a pandemia, a gente viu uma disparada da inflação, e começaram, então, os bancos centrais a subir as taxas de juros para tentar equilibrar esses dados inflacionários, né? E com isso, os principais pontos de segurança de investimento, né, os bonds americanos, eles começaram a ficar mais interessantes, e esse excesso de liquidez que a gente tinha no mercado começou a ficar mais escasso. Então, Bitcoin começou a se desvalorizar bastante, os criptoativos também. A gente teve alguns escândalos durante o caminho também em relação a esses criptoativos. São tecnologias muito novas, então é muito comum que a gente veja esse tipo de coisa. Mas até mais recentemente, a gente começa novamente com a nova valorização, né? Durante o ano de 2023, como o Felipe falou, a gente teve uma boa valorização já do Bitcoin, e a gente também tem um fator muito relevante para auxiliar nisso, que é o começo dos processos de autorização de ETFs na Bolsa Americana, focados em Bitcoin e Ethereum. O maior fundo de investimentos do mundo, né, a BlackRock, que tem mais de 1 trilhão de ativos sobre gestão, eles estão lá com pedido já arquivado com a SEC, né, que é o órgão regulador lá nos Estados Unidos, para habilitar esses ETFs, que são espécies de fundos passivos, né? Esse fundo de investimento vai comprar os ativos junto com uma corretora, ou seja, o Bitcoin ou o Ethereum, e vai reservar eles, vai guardar eles com segurança, e os investidores vão poder comprar diretamente esses ativos, esses ETFs. E esses ETFs vão valorizar conforme esses criptoativos se valorizam. Então, é uma ótima forma desses investidores que não têm muito contato ou muita experiência com o universo dos criptoativos, que ainda é uma coisa muito complexa, muito nova, vão poder investir e ganhar certa rentabilidade com esse tipo de investimento. E é interessante que esses ETFs, a gente até estava se questionando aqui, acaba sendo uma maneira mais fácil
da gente participar, digamos assim, das pessoas participarem, ou de democratizar ou popularizar em si os criptoativos como um investimento, no caso, porque às vezes existem, a gente vai conversar aqui, diversas barreiras de entrada ainda, tanto do desconhecimento, da dúvida, da precaução, digamos assim, de uma preocupação, porque a gente vê hoje, principalmente trazendo aqui mais Brasil, e também de fora, né, mas corretora tal quebrou, aí o cara que era o CEO renunciou, foi preso, aí aqui Gustavo Scarpa, William Bigode, aí Faraó das Bitcoins, coisas que acabam, sabe, queira ou não, sensacionalizando o mercado, e aí cria uma barreira de entrada. Poxa, como é que eu faço para investir nisso? Eu vou ter que criar uma corretora, aí eu vou ter que... Aí diz que tem que ter uma carteira, aí tu não pode deixar o dinheiro da corretora, tem que passar por uma carteira, aí tem um pendrive, aí tem diversas coisas que acabam para uma pessoa, de repente, que quer só ali investir, ou que já é complexo o mercado financeiro em si para você iniciar, acaba, sabe, sendo essa barreira. Então, trazendo o ETF, acaba aquilo facilitando. Não, eu compro que nem eu compro uma ação, algo que eu já vi ali. Aí tem talvez muito mais videoaulas ou conteúdos em si falando sobre como comprar uma ação do que como comprar um Bitcoin, de repente. Então, imaginando assim, já entrando por umas possíveis ideias, daqui a pouco o ETF pode ser uma vertente que roube a cena e que seja a vertente primária assim, de investir em criptomoedas para um ETF, porque seria mais fácil, mais volumoso, e aí daqui a pouco esse pode ser o caminho também para o troço deslanchar de vez, ganhar um poderio ou um valor que não tem mais como o Banco Central Europeu ficar dizendo que é um jogo de azar, coisas assim do tipo, sabe? Boa. Acho que essa tecnologia, ferramenta como o ETF pode ser realmente um bom passo. E até recapitulando um pouco, eu acho que ele joga a luz um pouco na regulamentação, acho que faz sentido depois para a discussão mais que a gente vai falar de regulamentação, a criação e o propósito, digamos, do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele foi criado em 2008 por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, ninguém sabe quem exatamente são os criadores ou é o criador do Bitcoin, que o nome é Satoshi Nakamoto, e ele foi criado como uma alternativa às moedas estatais, basicamente. Tá? A moeda estatal, que se chama moeda centralizada, justamente porque geralmente os bancos centrais têm essa autonomia e conseguem esse poder de imprimir mais moeda e manipular a moeda, taxar ali, fixar taxas de câmbio, etc. E o Bitcoin, ele surgiu como uma moeda descentralizada, ou seja, ninguém tem poder de taxar, de fixar uma taxa de câmbio ou de imprimir mais bitcoins. Então ele já vem em algo pré-parametrizado dentro do seu algoritmo, e ele vem como uma alternativa em que ninguém tem o poder sobre essa moeda, e ele vai agir como uma moeda, supostamente, no seu ideal, como uma moeda em que é descentralizada e ninguém vai ter o poder para manipular os outros, e todo mundo consegue transacionar livremente e sem o poder de um governo ali no meio. Então esse é o ideal, assim, e até tem alguns... Claro, ele ainda não é utilizado como moeda, muito como moeda no sentido de transacional, né? Poucas... Em El Salvador até é a moeda oficial do país, mas eu até fui para El Salvador e, assim, a galera não utiliza tanto, então ainda não é tão utilizado, mas é um ativo que ele, às vezes, ele pode ser uma escapatória para alguns países que estão com inflação muito alta. Então, justamente países que estão fugindo, pessoas que querem fugir da sua moeda, e o exemplo da Argentina aí, recentemente, nos últimos meses, nos últimos anos, em que tem uma inflação muito grande, o governo fixou as taxas de câmbio do dólar, então o dólar não é mais uma escapatória boa para escapar da moeda argentina, e o pessoal o uso de Bitcoin aumentou muito na Argentina. Então, na Venezuela, ali há uns 4 anos atrás, quando tinha uma inflação muito grande, como também estava tendo como uma boa solução. Então, é interessante, sim, esse comportamento também do Bitcoin, além de, claro, essa parte mais de investimento e o criptoativo mesmo, no sentido de investimento e não moeda, que ele também tem essa dupla função, assim, na sociedade. Um ponto muito interessante para complementar o que você está dizendo é que o Bitcoin ele foi criado como uma moeda, uma espécie de moeda anti-inflacionária. Então, você ainda tem a mineração de Bitcoin, né? Ela
constantemente ocorre, então você ainda existe uma produção de moedas na economia, né? Mas ela é anti-inflacionária porque de X em X anos acontece uma coisa chamada halving, que você corta pela metade a disponibilidade de moedas, a disponibilidade da criação de moedas com a mineração. Então, isso vai continuar durante muitos anos, se não me engano, acho que é uma centena de anos ainda pela frente, até você chegar no zero, onde nenhum Bitcoin vai ser produzido novamente. Então, você vai ter uma quantidade pré-estabelecida de Bitcoins e essa quantidade ali que vai ser transacionada na economia global se esse ativo se mantiver ainda efetivo, né, conhecido e utilizado daqui para frente. Ou por outro lado, aí trazendo além das vertentes do Bitcoin, assim, que tem, então, essa questão do limite de produção, que seria o ponto marco, assim, que vai dar a valorização de fato, que é o que nos traz hoje de que, isso vai valorizar, que dá o peso à teoria ali, digamos assim, também muito porque uma hora não vai ter mais como se minerar mais, produzir mais. Mas das outras moedas alternativas, então, as outras criptomoedas, que justamente podem se nascer, digamos assim, existem milhares e milhares de outras moedas digitais e que você pode também criar, que seria que é denominado como os ICOs, que seria como se fosse o IPO, então abrir capital de uma moeda. A gente pode criar nós aqui a ideias de segunda coin e abrir aqui para o mercado e a galera investir, tanto pensando em especular valor, depois fazer uma troca, ganhar em cima disso, porque pegou no início, como também a gente pode vincular isso a um token depois para, olha, a gente quer construir todo o estúdio, conglomerado de 10 segundos, depois vocês vão poder trocar por coisas. Então, é uma alternativa, pensando assim, pegando esse gap, então, é uma alternativa de também um financiamento alternativo, e que é interessante, e aí já trazendo algumas problemáticas em relação mais das questões dos golpes ali que eu tinha falado antes também, por meio do Scarpa ali nomeando, até teve o lance da CPI com o Ronaldinho, que eu não citei ali, mas olha como é simbólico essas coisas, e esses próprios ICOs acabam também representando, tendo esses riscos, porque existem muitas manobras de você criar uma moeda. A gente pode aqui, então, criar essa moeda do Ideia Segunda, pagar criadores de conteúdo escondidos, no caso, fazer essa transação para eles, pagar para eles divulgarem falando sobre essa moeda, para eles darem um discurso falso, enfim, criarem expectativa na galera que vai ficar, meu Deus, é a oportunidade, investe nisso e o projeto não dá em nada, ou ele não é nada de fato, e acaba sendo uma das vertentes que representa, assim, perigos e que a gente pode também trazer aqui para esse lance da regulamentação, poxa, porque tem esse processo, ocorre, e que esse processo é bom, porque é uma fonte alternativa para gerar uma renda, então mais uma possibilidade, estilo crowdfunding, coisas do tipo que são alternativas bacanas, mas que também traz um risco. E que, e aí imagina se a galera que investiu no Ideia Segunda Coin, a gente some, e aí? Tipo, já era para sempre? O que acontece, sabe? Esse é um problema muito interessante da falta de regulação, né? Porque se esse for o caso, por que uma empresa, por exemplo, a Apple, ao invés dela listar as ações dela lá na Nasdaq, onde você tem milhares e milhares de leis e de estatutos que você precisa seguir, por que ela não lista numa corretora descentralizada da vida os seus tokens? E aí você se fundeia da mesma forma, porque o intuito de você fazer um IPO, ou seja, você abrir capital na bolsa, é você se fundear. Então, você está chamando capital, você está vendendo suas ações para o mercado e está trazendo capital para dentro da empresa, está trazendo caixa. Então, por que a gente não faz isso com ações, né? com empresas ou até comércios menores? Eu tenho uma loja de roupa pequena minha, eu acho que ela tem muito potencial, vou abrir um token dela ali. Então, você pode ser um pouco dono da minha loja. Então, isso é um mercado que pode crescer muito, mas entra nessa discussão da regulação, né?
aonde ou que órgão vai ter que regular esse tipo de crowdfunding, ou que é basicamente onde a gente chega, né? São as pessoas ajudando os pequenos negócios. Esse é um... Bom, acho que até já começamos na seara da regulação, acho que já transitamos já para as ideias, mais ou menos, ali, né? Para uma discussão já quase indo para ideias, e que é ótimo. Mas eu acho que tem um ponto, tem a regulação, ela tem um ponto que muitas vezes ela freia a inovação, né? Porque geralmente a regulação tem a regulação que vai falar exatamente o que a empresa vai ter que fazer. Ó, tu tem que fazer assim, 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 assim. Então, tu fica muito engessado e não tem mais inovação. Então, para uma tecnologia que nasceu em 2008, né? Então, fazendo a comparação que o mercado financeiro teve 300 anos ali até nascer o Banco Central, a gente teve ali, tipo, menos de 20 ou 15 anos, né? Então, em 15 anos já querem, tipo, mandar exatamente o que querem fazer. Tipo, será que a gente não vai trancar a inovação e vai matar esse mercado? Ou no país, né? Porque a regulação é mais por país. Então, se a gente regula no Brasil, talvez o Brasil simplesmente vai não usar o Bitcoin e vão ir para outros países, essas empresas. Ou também, mas tem esse ponto aí de punir quem faz alguma coisa errada, que é super importante. Então, é muito um ponto de vamos regular, adiantar essa regulação e a empresa tem que funcionar dessa maneira, ou não. Não vou falar que ela pode funcionar da maneira que ela quiser, mas tem essas coisas que ela não vai poder fazer. Se ela fizer, ela tá presa. O cara tá preso, né? Enfim, o dono, enfim, tá preso. Então, acho que é interessante essas duas pontas de regulação, o punir ou tu regular o funcionamento da empresa, assim. E eu até, geralmente, sou mais a favor de punir quando a pessoa faz uma coisa errada do que ficar regulando antes de a pessoa fazer qualquer coisa errada. Então, acho que principalmente num setor tão de inovação como o Bitcoin e como a criptomoeda, que ainda está super no início, eu diria que faria mais sentido essa seara, assim, de, cara, vamos punir quem fez uma fraude, quem fez, mas não necessariamente regular exatamente o que uma empresa que está relacionada aqui para o ativo vai funcionar. E aí, trazendo, então, sobre o marco legal das criptomoedas, que já está em vigor aqui no Brasil, então a gente trazendo para o nosso cenário aqui, que era um projeto de lei, então, desde 2015, então, se pensar assim, 7 anos depois do Bitcoin ter sido criado, já tinha um projeto de lei lá no Brasil para ver qual é que é disso, e que ele foi sancionado, então, no ano passado, já está em vigor. Só que ele ainda tem um efeito muito limitado, ele é muito inicial, mas já é o precedente aberto, e aí, complementando o que você falou ali, João, o Brasil provavelmente estão sendo um dos pioneiros a criar esse precedente jurídico em termos de outros países, e o quanto isso pode ser bom ou não, também é ambíguo, assim, porque ao mesmo tempo pode ser bom, poxa, a gente está sendo protagonistas, os primeiros a fazer isso, pode servir de modelo para outros países, mas daí, daqui a pouco, como você falou, será que se isso vai desmotivar, digamos assim, ou desacelerar a inovação no mercado, aí talvez, poxa, os outros que não regularam vão acabar saindo na frente, então é muito uma aposta, assim, enfim. E aí, o que é interessante desse marco legal das coisas é justamente que trouxe essa mudança mais jurídica, que é o que você comentou, em relação a punições em si, a vinculação, então, desses crimes, a legitimar a existência desses crimes e dessas coisas. Então, teve uma mudança no Código Penal, trazendo como, então, um novo crime de estelionato especializado em ativos virtuais, trouxe ativos virtuais para essa vertente, então, de que é um crime, tudo ali juridicamente, tá? E que vincula isso também à questão de lavagem de dinheiro, todas essas preocupações que acabam estando junto aos criptoativos. Então, é esse precedente jurídico aberto do Brasil, principalmente para estar protegendo ali, tentar atuar frente irresponsabilidades e exposições do investidor brasileiro, então é muito mais para uma vertente mais do investimento em si, junto às corretoras. A ideia é que com o tempo, isso ainda não está em vigor, mas que as corretoras que queiram atuar no Brasil, no mercado brasileiro, elas vão precisar de uma autorização, então não é de repente, vamos chegar aqui, nós aqui vamos montar uma corretora e sair dando golpe. Não, você precisa de uma autorização, acaba burocratizando um pouco o processo de criação, o que acaba sendo uma barreira de entrada para quem quer
só entrar para dar um golpe, vou pensar 2 vezes, poxa, a função que vai ser, então pode ser esse lado positivo. E quem vai estar regulando isso vai ser o Banco Central, foi decidido até esse ano. O Banco Central que vai ser o regulador e monitorador desse mercado, então, de criptoativos no Brasil. Com a CVM cuidando apenas, então vai ser meio que uma dobradinha, mas a CVM fica mais a par dos ativos de valores mobiliários. E o restante ali fica mais a par, então, do Banco Central. Também é um precedente interessante ali. É interessante o que você está falando agora sobre o Banco Central regular parte desse tipo de ativos, porque o Banco Central, queira ou não, eles fazem regulação monetária, né? Então, eles estão admitindo então, que é uma moeda, é um dinheiro que pode ser utilizado na nossa economia. Faz sentido pensar isso? Eu acredito que sim. Aí, ó, acaba sendo um ato falho ali ato falho literalmente é porque, poxa, então se é o Banco Central, quer dizer que é um dinheiro, então... Vou começar com as nossas ideias. Acho que deu para contextualizar bem aqui. Óbvio, tem muita coisa, um assunto imenso, mas para a gente poder trabalhar, trazer as soluções, não ficar muito só na teoria, vamos trazer as nossas propostas aqui de segunda, mesmo que sejam de segunda categoria, tá? Mas vamos tentar trabalhar bastante elas aqui. Quem é que pode começar aí com uma ideia de segunda? Vamos ver. Eu começo já, então, com uma. Ali eu já dei um spoilerzinho da minha ideia. Mas a questão, acho que, em termos de regulação de Bitcoin, criptoativos, acho que o ponto que eu já falei de ser algo super novo, estava super desenvolvendo, e tem alguns pontos, assim, que essa questão de tu mais punir quem faz alguma coisa errada do que ficar regulando o funcionamento de todo o mercado o tempo inteiro. E, então, a proposta de segunda é ter uma mínima regulamentação, assim, umas mínima mesmo, tipo, o Banco Central nem entrar muito no jogo, e a gente conseguir ter mais liberdade para desenvolver essa tecnologia dentro do Brasil, principalmente que ainda é um mercado de nicho, então ainda não é, por mais que tenham, claro, tem fraudes e tal, mas assim, ele ainda é um mercado de nicho, ele não tem um impacto tão relevante na economia, eu acho que é talvez uma forçação de barra, gastar um tempo do mercado, do Banco Central e tal, para regular uma coisa que ainda ele é de nicho, está começando, está evoluindo, tem muita coisa, soluções de mercado, não estatais, soluções de mercado para melhorar o ambiente aí de cripto. Então, eu diria assim, a solução é, bom, pune quem faz alguma coisa errada, com certeza, como ali os casos da FTX, etc., tem que ser preso, tudo, mas regulamentar o mínimo possível, principalmente nesse começo. Talvez daqui a 20 anos a gente pense de novo, tá, ok, vamos dar 20 anos para o mercado se atualizar, em 20 anos a gente pensa de novo se não tem alguma regulamentação a ser feita. Enfim, acho que essa é a minha ideia, assim, acho que complementando, porque isso, pô, tu fala, geralmente fica, puta, vai ser um caos e sei o quê, então acho que um ponto, assim, vai ser um caos, uma coisa, o mercado financeiro é super regulamentado e volta e meia tem fraude no mercado financeiro também, então nem sempre a regulamentação consegue fugir, tipo, nem sempre é uma solução que soluciona, né? E outro ponto que eu acho que a cripto é muito fácil das mercados não regulados, simplesmente as empresas vão sair e os talentos vão ir para países que são menos regulamentados. Então, acho que a Malta é um exemplo que tem muito um centro de cripto interessante em Malta, Portugal também tem. Então, dá para ver assim, tem várias empresas que saem dos países e vão para esses países mais fáceis. Então, no fim, acaba perdendo talento, acaba perdendo ali uma certa inovação que pode ser super benéfica. Faz sentido pensando nisso dessa possível fuga, então, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, também pode ser uma fuga ao mesmo tempo que foge os talentos, também pode fugir os golpistas em si, pensando assim, galera de fora que vou usar o mercado aqui brasileiro ou o mercado X para não estar regulamentado ou não tem a punição em si, vamos fazer o esqueminha ali do faraó, pai, botamos galera em cima, pagamos lá então o Ronaldinho para divulgar para a gente, bota a cara do Ronaldinho, todo mundo compra e sumimos. Então, ficando pelo menos essa questão ali, principalmente, que é até o que pelo menos que o Brasil começou a fazer ali, então estaria ok, digamos que é da punição em si, para que só fuja então esses
justamente só fugir a galera que quer passar a perna em todo mundo e os talentos ficarem realmente, porque daqui a pouco, que nem eu falei, regulamenta e aí quem não regulamentou desenvolve mais do que a gente ou de quem regulamentou, e aí foi uma aposta errada, assim, deu ruim. Eu acho que até esse ponto só da punição, acho que realmente tem que punir bem, que é uma coisa que é difícil ainda no mercado financeiro, assim, acho que um exemplo é que a CVM pouquíssimas vezes condenou pessoas que fizeram fraude no Brasil, por exemplo. Então ela tem a regulamentação, mas no fim, geralmente o cara que fez ali a fraude, ele vai ter grana e não é punido, sabe? Tipo, realmente dá para contar nos dedos, assim, as pessoas que foram presas por conta da CVM, por exemplo. Então, eu acho que mas daí força isso, cara. O cara fez fraude, prende. Daí acho que é o foco muito nisso, sabe? Menos na regulamentação. Me parece muito interessante o que você está falando. E eu fiz uma conexão que parece que é mais importante a gente investir na educação e fazer com que as pessoas entendam o que são esses ativos, até nos casos da CVM mesmo. O investidor que está lá comprando lojas americanas, por exemplo, ele saber ler o balanço da empresa, ele tentar investigar as fraudes que podem ser possíveis ali naquele balanço, né? E então investir muito mais em educação, instrução da população que vai utilizar aquele tipo de ativo, do que propriamente numa regulação que pode até prejudicar o uso desse ativo ali naquela economia local, ou acabar causando um escoamento de possíveis talentos ou empresas que queiram investir naquele negócio, naquele business, porque é algo que ainda, em termos financeiros, é pequeno, né? Tem muito, muito caminho para se desenvolver. Então, pode ser um ótimo caminho para fortalecer uma economia, fortalecer um PIB. Bem pensado, que às vezes talvez a regulamentação, essa coisa, principalmente da punição, muito vinculada a talvez tapar o sol com a peneira, digamos assim, sendo que se investisse justamente lá na base, não, a galera vai estar ciente, ou vai conhecer isso de fato, e aí não talvez diminua o número de pessoas que caiam nesses golpes, e aí, consequentemente, vai ter menos gente fazendo o golpe, porque não vai ter uma oferta, não vai ter uma demanda por golpes, sabe? E aí isso pode acabar sendo melhor. E aí, só complementando a do João, mas só complementando, e aí trazendo meio que a favor de penalizar, justamente por talvez não ter muitos exemplos visíveis de pessoas sendo punidas e somente de golpes sendo dados, porque então, como eu falei, Scarpa, Bigode, tá, mas ninguém sabe quem fez o golpe em si, o que aconteceu com esses caras, a gente sabe quem sofreu o golpe. CPI lá com o Ronaldinho, tá, não foi lá, tem um meme lá dele falando, não vou falar nada. Então, assim, a gente não sabe quem fez e quem vai se responsabilizar, a gente sabe quem se ferrou. Então, talvez, imagina se tivesse uma prisão simbólica, então, de esse cara fez todo o esquema e ele está sendo preso e punido, para servir de um precedente ou exemplo de, se quem fizer golpe aqui no Brasil tem punição, por exemplo. Também poderia ser um caminho de se pensar. Vou emendar, então, com uma ideia de segunda minha. Deixa eu ver aqui qual que... Acredito que vou trazer essa aqui, sobre justamente essa manipulação do mercado, tá? Que tem muitos, como eu falei, dos IKOs lá, de pagar influencer, tem muito a Kardashian também lá fora, tá num rolo, tem direto todo mundo, alguém se envolveu porque usou a cara lá, ou divulgou tal ativo, depois dá ruim no ativo, essas pessoas precisam ser responsabilizados, porque tu usou ali a tua audiência para promover isso, e alguém, pelo menos um seguidor ali, acabou entrando no esquema e se ferrou. Então, talvez de uma regulamentação, pensando nisso também, no mercado de criação digital, de conteúdo, desse tipo de vinculação, que já existe com o lance da CVM, tanto para essas pessoas, que seria o famoso ali, isso não é uma recomendação, que todo mundo tem que começar um vídeo de finanças com isso. Inclusive, a gente até tinha que falar isso, talvez, e a gente não falou, então já deixar claro que isso não é uma recomendação, esse episódio. Então, de trazer isso vinculado aos criptoativos também, e trazer aquela lógica também da CVM que tem de, por exemplo, das empresas que estão vinculadas na Bolsa, de não poder trazer informações privilegiadas, todo esse lance. Então,
o HUD aqui não vai falar sobre o Mercado Livre, informações privilegiadas, que pode se complicar. Então, trazer essa lógica também por meio de uma regulamentação, que, no caso, que é o que daria vida a isso, mas dessa lógica de também não poder ficar compartilhando. E uma outra vertente que eu botei aqui, talvez, aí trazendo um pouquinho mais de segunda, de talvez esses criptoativos também terem que divulgar balanços. Então, por exemplo, a gente criou a nossa moeda e fica por isso, não tem que dar satisfação para ninguém, porque só tem que dar, hoje a lógica é só dou satisfação se eu abrir capital. Mas como eu abri capital, eu tenho que dar um balanço também. Então, que nem as empresas, de 3 em 3 meses, trimestral, do ano, da nossa moeda, então aqui do IDS de segunda. Isso pensando nas mais secundárias, também pode ser aplicado por Bitcoin, o Ethereum, enfim, mas que tragam algum tipo de balanço, algumas coisas que já tem, todo do blockchain, tem tudo registradinho, mas para dar uma transparência para o público, tanto de desempenho ou de lógica daquilo, se aquilo tem cabimento ou não, o que é essa moeda. E isso talvez seja uma maneira também de, mesma coisa, dificultar as pessoas criarem uma moeda só para golpe, porque tu tem que dar prestação depois, te cria mais vínculo, e também para trazer uma maior transparência e, de fato, valorizar, aí com o tempo, as moedas que, de fato, têm um valor ou a um projeto em si, e que, por meio desses resultados e desses balanços, vai comprovar isso, elas vão ganhar mais relevância e vão acabar eliminando as que não conseguem passar isso. Vou trazer um exemplo prático sobre o que você falou. A FTX, que se envolveu num mega escândalo lá nos Estados Unidos, foi à falência, uma corretora de cripto, né? Chegou a ser a quarta maior corretora de cripto mundial. Tinha lá como garotos propagandas o Stephen Curry e o Tom Brady. Então, você imagina a base que esses caras atingem, né? E numa empresa que a gente viu que no final das contas estava envolvido um monte de esquema ilícito. Eu acho que esse ponto, acho que do influenciador ali, da pessoa famosa, acho que ela realmente devia ser mais responsabilizada. Não sei como criar uma lei com isso, dependendo de X a mais de X seguidores, ou dependendo do público que a pessoa alcança. Se ela faz alguma propaganda paga de alguma coisa, e essa coisa, tipo, ela é corresponsável ali sobre as ações dessa coisa em determinado momento, enfim. Difícil pensar como organizar isso, mas acho que com certeza tinha que ter algo nesse sentido, porque daí as pessoas não iam divulgar qualquer coisa, porque hoje o cara divulga e tá ali, não, tranquilo, se der errado, eu só divulguei porque me pagaram e tá ok. Então, de alguma maneira, conseguir punir até quem fez, pode ser com multa, acho que não precisa ser preso, acho que não faz sentido, mas com uma multa ali de divulgou isso aqui, cara, tu não viu isso aqui era uma fraude, então tu vai ter que pagar X ali por quem se ferrou com aquilo, enfim, alguma coisa relacionada com isso, assim, acho que pode fazer bastante sentido, porque, com certeza, assim, acho que muita base das fraudes é usar pessoas influentes para dar uma credibilidade que, na verdade, não existe. E muitas vezes, e provavelmente, o pagamento delas também vai estar vinculado àquela moeda. Então, mesmo a moeda sendo ruim, se o Tom Brady está divulgando, vai ter um momentozinho de alta ali, e aí se o bagulho dá bom, ele também vai se dar bem. Então, poxa, se a parada der ruim, também tem que, de certa maneira, dar ruim para ele, né? Ele não pode ficar tão a par, não, deu bom, é isso aí, tamo junto, deu ruim, galera, o pessoal me usou e tal. Vou trazer uma outra ideia aqui, então. Nessas últimas semanas, e agora em novembro, a gente teve a eleição do Javier Milei lá na Argentina, né? E eu estava pensando, uma das principais propostas dele era dolarizar a economia. E se ao invés de dolarizar a economia, porque quando a gente dolariza uma economia, o Banco Central local ele perde completa autonomia sobre a emissão de papel, sobre a política monetária que eles vão fazer. Então, se ao invés de a gente fazer isso, a gente adotar como a moeda fiduciária do país o Bitcoin, que por si já é uma moeda anti-inflacionária. A gente tenta converter as reservas de pesos da Argentina. Alô, Javier Milei, vamos ver, né? A gente tenta fazer isso
converte tudo em Bitcoin durante um tempo, claro, não precisa se arriscar tudo e pegar a maior cotação dos últimos meses, mas faz todo um planejamento e você faz uma regulação integrada com a política monetária do Banco Central. Política monetária não, mas a política do Banco Central. Então, é basicamente o que a gente quer para a economia, por exemplo. Vou incentivar a minha população a gastar tudo em Bitcoin, vou prover as formas de pagamento em Bitcoin e, vamos lá, a população da Argentina tem 45 milhões de pessoas. Se a gente consegue integrar, o caso de El Salvador é muito menor, então se a gente consegue integrar uma população dessa, né, utilizando esse tipo de ativo, a gente cria uma tendência de alta, porque é oferta e demanda, né? Então, quando a gente vai aumentar a demanda de uma oferta limitada, muito possivelmente a gente vai influenciar, inflar ainda mais o preço desse ativo. Então, seria super interessante, né? Você ter uma base maior de usuários, você acaba, em algum momento, extinguindo o papel moeda, mas você ainda digitaliza muito mais a sua economia, né? Você vai, claro, ter um menor controle das transações, mas tem formas de você taxar o uso, né? Você taxa você cria imposto sobre o consumo. Então, quando o cara vai pagar em Bitcoin, ele já vai estar pagando um imposto ali que o próprio comerciante vai ter que reter e pagar para o governo. Então, não é uma coisa anárquica, assim, você consegue gerir de certa forma, só que o desafio que você gera com isso é o Banco Central e o governo ter que se atualizar muito mais, então talvez eles tenham que ser muito mais dinâmicos em termos das novas tecnologias, o que adotar, como que vai adotar. Fora isso, você também tem a perda dessa autonomia de política monetária, então o que vai acabar influenciando a sua taxa de juros? O que vai acabar... Se bem que você vai investir agora em Bitcoin, né? Você vai tomar um empréstimo em Bitcoin também, mas o que vai ser o impacto inflacionário disso? A inflação vai estar completamente vinculada à valorização e desvalorização do Bitcoin, você vai perder o aspecto de inflação devido ao consumo. Então, são vários desafios, são várias perguntas que vão se pondo, né? Mas quando você tem uma ideia de dolarizar uma economia em um país que está com uma inflação de 3 dígitos, eu acho que o Bitcoin acaba se tornando também uma alternativa, sabe? É próximo, chega a ser próximo do que dessa ideia de se dolarizar. Eu gostei, acho que é uma boa ideia ali, acho que seria um experimento interessante aí pegar um país realmente, El Salvador ainda, ele tem o dólar, né, e tem o Bitcoin. Então ter uma Argentina, que é um país super relevante só com o Bitcoin, ia ser interessante, assim, de se ver, e se desse certo, era questão de revolucionar a economia mundial, assim, dando um case grande certo, assim. Acho que seria bacana. Infelizmente, acho que o Milei não vai conseguir fazer isso, mas eu acho que é uma boa proposta que, se o podcast chegar nele, vai que rola. Isso talvez é que aí você falou justamente, poxa, o timing, porque agora está em alta. Aí talvez não seria tão propício, porque ao mesmo tempo, poxa, a gente vai começar esse processo no momento que o Bitcoin está em alta. Só que aí você pode pensar, tá, mas e se ele não baixar mais? E se ele aumentar mais ainda, aí você não fez agora. E aí pode pensar, poxa, mas se a gente fizer, dá para a gente manipular aqui, pode ser uma grande oportunidade de manipulação, porque se a gente comprar agora e libera para a nossa população ter que comprar, então vai ter uma curva de aumento de oferta ali significativa de um país tendo que ir comprar Bitcoin, então provavelmente vai aumentar esse valor. Então pode ser uma puta estratégia de pensar ali para acelerar esse lance desse combate da inflação, que de repente as alternativas convencionais que teríamos agora, que a Argentina teria no caso, sejam mais a longo prazo, devagar, ainda vai ter muita perda ou ainda muita coisa ruim até chegar num ponto
que já começa a solucionar ou melhorar de fato. Então poderia ser uma baita estratégia ali diferente, assim, óbvio, muito risco, porque não tem um precedente antes para ser explorado, seria tipo assim, aí a gente vai tentar ver o que vai acontecer. E eu fiquei imaginando, e aí então, conectando com uma das ideias segunda que eu trouxe aqui também, que eu nomeei como o PIX dos criptoativos, e que aí pode se encaixar nesse lance da Argentina, porque muitas transações que você vai fazer ali com as corretoras em si, você acaba tendo que pagar taxas para as corretoras. E por que não, então, a Argentina, ela não criar a sua corretora, e aí, ao mesmo tempo, ela já vai ter essa taxa, ao invés dela com a galera, lá, vou botar todos os meus 45 milhões então, de galera pagando para Binance, para Coinbase, enfim, não, a corretora agora, enfim, aí vai entrar outros critérios, porque daí mas é mais Estado, ou é um banco central fake, digamos assim, mas é a corretora da Argentina, que aí vai ganhar tanto em cima de imposto, que aí consegue ter o controle, bota imposto, cria uma nova taxa ali, mas a taxa que seria da corretora fica para a Argentina. Então, é uma maneira também de ganhar além do imposto, ou isso pode ser um imposto, no caso. E aí você cria até uma vantagem de você usar a corretora da Argentina e aí pode liberar para o resto do mundo, digamos assim. Então, você tinha pensado nisso, do lance era mais voltado, encaixei com o lance da Argentina, mas esse brincar do Pix, porque a gente está muito acostumado agora com o próprio Pix, a não pagar mais o TED da vida, o DOC lá, agora você compra uma ação, tem muito corretor, não paga mais corretagem, coisas do tipo que tenderam a zero as transações, coisas do tipo, e aí você acaba entrando no mundo ali das criptomoedas e acaba tendo muito disso, a cada transação, coisa com a corretora, enfim, tem que ficar pagando. Isso pode ser um impeditivo também de pessoa que não está acostumada ou que está acostumado tendendo a zero, chegar ali, poxa, mas eu tenho que ficar pagando, não. E aí você acaba transacionando menos ou até, enfim, sendo essa barreira de entrada, assim. Então, eu tinha pensado de como tender a zero também esse valor para ficar parecido. Óbvio que a gente viu que os tempos de desenvolvimento são muito discrepantes. Demorou muito, por mais que já nem precisasse mais cobrar o TED da vida, mas demorou ali, precisou alguém criar essa inovação. Então, seria pensando de criar essa inovação, de tentar baixar essas taxas para justamente ganhar essa onda aí de pessoas que talvez estejam ali, tem muita taxa, não vou esperar, ou não me apetece. Boa, acho que bom, a gente falou de regulação, acho que não teve ninguém querendo regular, assim, estilo a China, que quer regular um monte o Bitcoin. Então, não sei se tem alguma ideia aí nesse sentido aí de super regular o Bitcoin. Então, tem uma ideia a mais aqui sobre uma regulação, né? Eu acho que, como a gente está num sistema muito internacionalizado hoje, quando a gente tem regulações locais que são muito punitivas, por exemplo, para as corretoras, você acaba forçando que essas corretoras busquem localidades mais liberais para se estabelecer. Talvez uma regulação muito forte nos Estados Unidos force as corretoras a fugirem para a Europa, para a América Central, para a Argentina. Então, a gente tem que entender que o mercado e o sistema é muito internacionalizado e isso pode acabar prejudicando uma regulação local muito forte. Então, uma ideia que eu queria trazer é a regulação baseada em órgãos internacionais. Então, focar em algo, uma malha legislativa que seja amplamente divulgada e não chegue a ser consensual, mas que seja discutida entre vários membros de vários países diferentes. Talvez uma regulação em conjunto do FMI, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio, que busque colocar alguns aspectos que sejam chave para que os países membros regulem internamente. Então, talvez algum tipo de regulação sobre transações seja necessária para que o país possa tomar um empréstimo com a FMI, para que o país possa ser membro da Organização Mundial do Comércio. Porque a gente sabe que essas organizações abrem caminhos muito, muito interessantes, né, para os países.
Então, e essas práticas e sanções já são amplamente aplicadas. Então, quando a Argentina, por exemplo, quis pegar um empréstimo com a FMI, o FMI dita as regras e os pontos que a Argentina precisa até 2030 concluir para que esse empréstimo possa ser efetivado. Aí o cara vai lá, o país vai lá e vai assinar esse termo, se prontificando a implementar esse tipo de prática, né? E por que não a gente não inclui o Bitcoin ou os criptoativos nesse tipo de regulação? Porque vai ser muito mais amplo e vai ser algo mais uniforme. Talvez gere um pouco mais de incentivo para as empresas também, porque é um mercado muito novo e, tá inicial, vai crescer muito ainda no futuro. Talvez seja muito interessante você não necessariamente gerar termos legais que façam com que esses caras escapem do seu país. Acho que eles queiram ficar. Eles sabem que para onde eles forem no mundo vai ser mais ou menos daquela forma. Algo muito, muito similar entre as potências, entre os países membros desses blocos. E pode ser uma vertente para essas organizações adotarem para tentar somar a relevância delas, que hoje é muito colocada em xeque, justamente para que serve, se está adiantando a existência delas ou não, principalmente agora que a gente tem um período de conflitos iniciado e diferentes conflitos ocorrendo, mesmo com as organizações colaborando para que não venham a ocorrer, ou punindo, ou dizendo que não pode ter, coisas do tipo, declarando assim, como é que posso dizer? Dizendo que não é para ter um tal, foi lá, puniu, declarou a Rússia lá como culpada, mas e fica por isso, assim, porque não existe uma obrigatoriedade, então, e os próprios... É uma temática que até está envolvida na própria guerra, tem o lance sobre a Rússia driblar muitas das sanções justamente por meio de criptoativos, o Bitcoin em si, coisas. Então pode ser uma vertente para essas organizações pegarem para ganhar relevância e que também está conectada às coisas que elas precisam, que seriam o principal ali, além de mudanças climáticas, coisas do tipo, enfim, mas esses conflitos que estão ocorrendo e que estaria na pauta ali para elas tentarem evitar. Então dá para juntar ali, fazer esse bem bolado, isso é uma parada que daqui a pouco eles vão ganhar uma relevância e tá salvando aí a credibilidade, enfim, coisas assim. Eu fico com uma certa... Tem prós e contras, eu vejo nisso, assim, eu fico com medo, porque se for uma regulação ruim, um monte de país vai fazer ruim, né? Então, se for bom, um monte vai ser bom. Então, é um poder tão grande que me dá assim, cara, se for bom, maravilhoso, mas fico com medo se for ruim e for ruim. Então, assim, é uma faca de dois gumes, assim, né? Porque se for uma boa regulação, ótimo, né? Se for e incentivar o uso, enfim, e o avanço da tecnologia. Se for ruim, vai desacelerar muito, assim. Então, eu acho que é uma boa proposta, desde que seja bem implementada. Eu acho que esse é um ponto-chave, assim. Mas é uma possibilidade, e até eu acho que eu vejo isso acontecendo, assim. Eu acho que deve acontecer algo nesse sentido, talvez, justamente porque alguns países ainda vão continuar meio fugindo disso, mas acho que essa concorrência entre os países vão acabar, meio entrando no certo conchavo, cara, vamos todo mundo aqui, vamos fazer a mesma, senão a gente vai ficar competindo. E, enfim, eles muitas vezes não gostam de ficar competindo porque acaba beneficiando ali, né, desregulamentando, geralmente. E não é exatamente o que os países querem. Então, é um debate aí sobre esse tipo de regulamentação. Baita. E encerrando aqui, então, o nosso episódio com a última ideia de segunda, deixei mais aquela de segunda, quase de terceira categoria, um pouquinho mais divertida. Eu pensei numa ideia mais a Black Mirror, assim, da vida, que seria trazer um vínculo social digital a essas criptomoedas, ou as nossas contas nas corretoras, ou as nossas contas por onde a gente vai fazer esse uso dessas moedas, seja para transações ou para investimento, coisas do tipo, para justamente trazer um vínculo maior à posse delas, pensando nesse lance de golpes ou de coisas, porque hoje é muito assim, você tem as senhas lá para proteger a sua carteira, você perdeu a senha, nunca mais
consegue achar, ou se você entrou no link, alguém te hackeou, eu sei porque, pensando principalmente no lance do NFT, que o pessoal se comunica muito ali pelo Discord, essa rede social, e aí tem muita tentativa de golpe, se você clicar no link ali, a sua carteira, que vai estar justamente ali pelo celular ou pelo computador, clicou errado, vinculou para o site, já era, sumiu tudo e meio que fica por isso. Então, eu tinha pensado em como vincular esses criptoativos à nossa rede social ou nossa presença digital de fato, para deixar mais preso a isso e aí talvez ser mais rastreável ou ser mais... é mais difícil de você conseguir... Teria os fakes da vida, mas mais difícil de eu não ser ninguém e conseguir, assim, tá roubando as coisas, sabe? E aí seguiria justamente um movimento que a Meta fez, tipo do lance dos NFTs, que a Meta chegou a explorar ali, de vincular os NFTs no perfil do Instagram, que até já foi testado, já foi tirado, porque teve aquele inverno cripto, acabou pegando também dos NFTs, que são transacionados ali e medidos em Ether, e aí acabou já saindo, mas seguir esse movimento, será que a gente pode ir vinculando, pensando também numa digitalização de tudo, assim, bem Black Mirror, que seria disso, de tudo está vinculado à nossa presença digital, e aí esses valores também, e que seria talvez uma das vertentes para, como hoje, dos super apps, do próprio Instagram, fazendo comércio, o TikTok Shop também, que daqui a pouco já tem testes em alguns países, Estados Unidos, vai vindo para o Brasil, e aí você vai começar a poder comprar por ali, que tanto o próprio TikTok daqui a pouco vai criar a moeda dele, de repente, o criptoativo deles, mas que é um meio por onde dá para trazer talvez uma maior segurança para ter esse vínculo, um maior uso pelas pessoas quererem já estar comprando nesses meios, e uma maneira mais fácil de habituar e normalizar e popularizar o uso dessas moedas. Eu acho que eu entendo os benefícios, mas eu dá um pouquinho de medo, assim, acho que dá um tanto de medo de realmente virar um Black Mirror, um 1984, releitura Bitcoin, assim, de cara, daqui a pouco tu faz uma opinião contra alguma empresa ou contra algum governo e daí tu perde dinheiro por isso, sabe? Tipo, na hora ali, porque a tua conta tá atrelada ao que tu opina nas tuas redes sociais, sabe? Então eu imagino uma coisa muito, tipo, virando isso, talvez meio pessimista nesse sentido, mas não sei, me dá um medo, assim, nesse sentido, mas eu entendo os benefícios de isso ser conseguir normalizar. Eu acho que se fizer um bem bolado entre não ter esse tipo de poder, assim, na mão de ninguém, ao mesmo tempo tu conseguir atrelar ali e conseguir deixar mais no dia a dia das pessoas, acho que pode ser uma boa solução, mas teria esse warning aí bem importante. Você faz o login na carteira pela sua conta do Facebook. E aí já era, já logou ali, já era. Agora você começa a gastar em Bitcoin, mas já atrelado aos seus dados sociais. Cara, é bem legal isso. Mas é realmente o que o João falou. Tem esse perigo, né? De você sofrer uma represália qualquer. E a gente sabe que hoje em dia alguma coisa feita de maneira equivocada na internet é um risco reputacional enorme. E aí, né? Onde isso acabaria gerando em termos de impactos financeiros, né, com essa proposta? Cancelamento impulsionaria mais ainda o cara que é cancelado. Mas aí uma outra coisa que me veio aqui, porque já existe, principalmente agora, quando veio em alta aí, em alta não, veio à tona as lives NPCs lá do TikTok, que era justamente dar... O que acontecia? A pessoa fica na live e as pessoas dão emoticons, moedas, enfim, rosa, café, as coisas lá, mas que é um dinheiro. Então existe já também esse espaço, poderia, do mesmo jeito, do controle de tirar, quando o João citou ali, de, poxa, esse controle de tirar, mas também existe a questão de dar ali, dar a moedinha, dar o emoticon, que aí representa tanto em dólar, mas daqui a pouco isso vai ser de TikTok Coin ou do Bitcoin, enfim, num criptativo também pode ser um meio ali. Fechamos? Que trabalhamos aí bastante ideias e propostas de segunda aí para como regulamentar ou não os criptoativos. Óbvio que tem muita coisa, então justamente por isso a gente vai ficar aqui horas e horas. A gente falou no nosso episódio 12 sobre o dinheiro 2100, hoje já voltamos 10 episódios depois
citando um pouco mais por meio dos criptoativos. Óbvio que a gente vai voltar mais para frente a falar sobre esses assuntos. E como tem bastante coisa e você, de repente, teve uma ideia, uma proposta aí de segunda que a gente não mencionou aqui e queira comentar, comente aqui na nossa enquete também qual que é a sua proposta, ideia de segunda aí para regulamentar ou não os criptoativos, e também lá pelo Twitter para a gente interagir. Quem sabe você pode participar aqui do nosso próximo episódio. Ótimo, acho que foi um bom episódio, teve vários pontos aí que discordaram, acho que foi bem bacana. E fica aí, vamos ver agora dar o futuro, se a Argentina vai fazer alguma coisa com o Bitcoin, como é que vai funcionar, e toda essa regulamentação aí que está um tema super vivo. Ótimo. Mirko, muito obrigado pela tua presença aí. Volte sempre, agregou demais aí, muito bacana. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Maior prazer participar aí e contem comigo aí para as próximas que precisar. Boa. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.